Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho na parte elétrica, hoje eletrodinâmica, e trago uma questão de trecho de circuito elétrico bem interessante para a gente poder analisar aqui, tá bom? Vamos lá. A figura mostra 5 quadrados, esses 5 quadrados aqui, ok? Cada um com um lado de 10 centímetros, construídos com um fio de resistividade de 1 micro ao metro e seção transversal de 0,2 expresso em milímetro quadrado, ok? Então essa é a configuração, esse trecho entre os pontos A e B, tá? E são quadrados formados por fios que têm essa resistividade, quer dizer, não é um fio ideal. Ali a análise que eu tenho que fazer é que cada fio desse aqui tem uma certa resistência, ok? Bem, aí vem o comando da questão. Ele quer saber qual é a resistência equivalente entre os pontos A e B, já que esses fios, não sendo ideais, eles possuem resistência, né? Isso ele quer saber qual é a REC entre os pontos A e B desse contexto. Tudo bem até aí? Bem, aqui eu repliquei a minha figura, tá? Já colocando aqui, na verdade, cada condutor desse de 10 centímetros tem uma resistência. Então, eu coloquei, indiquei aqui várias resistências, ok? É o mesmo desenho, só que já indicando aqui a resistência em cada ramo daqui de 10 centímetros, ok? Bom, coloquei os dados da questão, que é o comprimento de cada ramo desse fio, que vale 10 centímetros, já coloquei na unidade do SI, em metros, converti para metros. A área que está expressa em milímetro quadrado, já converti para metro quadrado, botando já em notação científica, tudo bem? E micro é 10 elevado a menos 6. Então, a resistividade, se 1 micro ao metro, vai ser 1 vezes 10 a menos 6 ao metro. Tudo bem? Então, já coloquei nas unidades que terão que ser usadas para analisar a resistência, tá? E coloquei na figura, na configuração, em cada ramo desse de 10 centímetros, a resistência correspondente naquele trecho de circuito, vamos dizer assim. Tudo bem, tá aí? Bem, agora analisando de uma forma um pouco mais direta, eu tenho dois trechos desse trecho de circuito elétrico, vamos dizer assim, um subtrecho, né, que eu assinalei, que eu destaquei aqui, tá? Por que eu fiz esse destaque? Olha só, entre esse resistor aqui, essa resistência desse fio aqui, condutor, que não é ideal, para cá não existe ramificação, concorda? É o mesmo fio, só que ele fez uma envergadura aqui, tudo bem? O mesmo acontece daqui para cá e daqui para cá, tá? Olha só a diferença desse daqui, por exemplo, que eu estou assinalando aqui, para esse aqui. Entre esse e esse, tem um ramal e tem outro ramal. Então, há ramificações. Eles não estão ligados em sequencial, não estão ligados em série. Esses 4 aqui, assim como esses 4 daqui, estão ligados em sequencial. Tudo bem? E mais, nesse contexto aqui, todos estão ligados a um sequencial, ligados no mesmo fio, no mesmo ramal, e todos terminam no mesmo ponto. A DDP aqui é 0. Então, todo esse trecho daqui que está em destaque, assim como aqui embaixo, essa parte superior, essa parte inferior, todo esse trecho está em curto. Esses 4 resistores aqui e esse daqui, eles fazem parte da minha malha elétrica, desse trecho de circuito entre os pontos A e B, mas não fazem parte do circuito elétrico. Não vai circular a corrente por aqui. A corrente vem por aqui, ignora esse trecho daqui e daqui de baixo. Então, se fossem lâmpadas aqui, por exemplo, elas estariam todas apagadas, tá? Não fazem parte da circulação de corrente. Tudo bem? Então, isso aqui está em curto, está fora. Isso aqui está em curto, também está fora. Não tem mais ninguém nesse contexto de estar em curto, né? DDP vale 0. Ok? Então, ficou resumido o meu circuito elétrico, até pela própria simetria aqui, nesse trecho daqui. Ok? E foi o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei isso daqui, eu tenho um resistor aqui, o outro daqui, são 2 resistores, vamos chamar de R. Eu vou falar que todos valem R. Então, aqui vale um resistor R, aqui vale R, aqui, então todos valem R. Esses 2 aqui estão no mesmo ramal, não é verdade? Entre esse e esse não tem ramificação. Então, eles estão em série. A REC parcial aqui, só nesse trecho aqui, vale 2R. Eu botei aqui, ó. Aqui a mesma coisa, vale 2R também. Todos têm a mesma resistência, não é verdade? Todos têm mesmo tamanho de fio, têm mesma área transversal e têm a mesma resistência elétrica, o mesmo fio. Então, todos têm a mesma resistência R, tá ok? Então, esse resistor aqui é igual a esse aqui, tá? Então, aqui também dá 2R. Eu coloquei aqui, fui colocando R, 2R, e fui colocando aqui. Então, na verdade, eu tenho esse sequencial aqui de paralelos. Esse em paralelo com esse seria o quê? Ou você faz produto sobre soma, tá? Ou, de maneira mais simples, como são iguais, pega ele e divide pela quantidade de vezes que ele aparece.
Esse 2R aparece quantas vezes? 2 vezes. Então é 2R por 2, dá um de R. Mas se eu fizer 2R vezes R sobre 2R mais R, vai dar também o mesmo R, ok? O mesmo aqui, o mesmo aqui. Então ficaram 3 resistores também idênticos associados em série R, R, R. A soma deles vai ser a REC total. Então a minha REC total desse circuito entre os trechos A e B vale 3R. Tá? Lembrando bem, para fixar isso, que todos têm a mesma resistência R, porque todos têm o mesmo comprimento de fio, cada lado desse quadrado aqui, desses quadrados, tem 10 centímetros, mesma seção transversal, e todos são feitos do mesmo fio, tem a mesma resistividade elétrica. Ou seja, eu já calculei em termos de função de R, quanto vale a minha REC entre os pontos A e B. Tudo bem até aí? Bem, agora vamos encerrar a questão. Já calculamos qual é a resistência equivalente entre os pontos A e B em função de R, R sendo a resistência daquele ramo de fio, né, que tem 10 centímetros, seção transversal de 0,2 expressa em milímetros quadrados, né, enfim. Vamos achar agora quanto é que realmente vale esse R, ok? Sabemos pela segunda lei de Ohm, quando um condutor tem a sua resistência sensível, ela não é desprezível, ela é calculada desta forma aqui, não é? É o que fala a segunda lei de Ohm. A resistência desse condutor é a resistividade elétrica que multiplica a razão entre o comprimento desse fio sobre a seção transversal desse fio, ok? É uma das leis de Ohm, tá? O que eu fiz? Eu já fiz as conversões todas no início, né? E sei que a minha resistividade elétrica ela vale 1/10 a menos 6, expressa em ohm metro, tá? Que o meu comprimento desse fio condutor é 10 elevado a menos 1 em metro. E que a área da seção transversal desse fio é 2 vezes 10 elevado a menos 7 em metros quadrados. A informação original foi em milímetro quadrado, a gente transformou. A informação original do comprimento foi em centímetro, nós transformamos para metro. E aqui era 1 micro ohm metro. Botamos em micro sendo 10 a menos 6, ok? Fazendo essas contas, cancelando aqui, tu tem que cancelar da resistência sendo meio ohm, ok? O que eu fiz agora? Nós sabemos que a REC entre os pontos A e B, nós calculamos já, vale 3 vezes o R, não é verdade? O que eu fiz? A REC entre A e B vai ser 3 vezes o valor do valor da resistência R, né? De cada ramo daquele do quadrado, que vale 0,5, chegando no final com uma resistência equivalente dos pontos A e B de 1,5 ohm. Né? Uma questão interessante que a gente, além de fazer análise da REC como normalmente se faz, né? Entrou com o contexto de não ter de cara nos ramais, né, nos ramos, o resistor indicando apenas um fio que não tem resistência desprezível, tem que se calcular a resistência em cada ramo daquele fio, para depois analisar juntamente com o contexto da REC e finalizar a questão já sabendo isso daqui. Tomar cuidado com as unidades, as conversões das unidades para estarem compatíveis, enfim. Uma questão um pouquinho diferente, mas bem interessante para até resgatar alguns conceitos, principalmente da segunda lei de Ohm, que é um pouco às vezes esquecido, né, em alguns exercícios. Tudo bem? Bem, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.